Olá, pessoal! Estudaremos a Lei Orgânica do município de Japeri, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Além disso, é muito importante que, se você chegou no canal pela primeira vez, você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, também é muito importante que vocês deem retorno em relação a esse vídeo. O retorno de vocês é fundamental para que eu dê continuidade a essa playlist e também para que eu produza materiais para venda, que são materiais muito importantes e que ajudam muito como material de reforço, né? Material complementar, simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e outras, né, que podem estar no edital do seu concurso, tá? Então o retorno de vocês é fundamental. Bom, é isso. Bora começar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Japeri. Bom, eu vou continuar esse estudo utilizando os títulos, né, os assuntos que estão previstos no conteúdo lá no edital do concurso de Japeri. Um dos assuntos são bens municipais, tá? Segundo o artigo 116, cabe a quem a administração dos bens municipais, respeitando as devidas competências. Cabe ao chefe do Poder Executivo, ou seja, cabe ao prefeito administrar os bens que estejam no âmbito do município. Bom, todos os bens municipais, eles têm que passar por um cadastramento prévio, tá? Eles têm que ser cadastrados previamente, recebendo uma identificação, uma numeração, e também atendendo ao regulamento. E eles ficarão sob a responsabilidade do chefe da secretaria ou da diretoria a que forem atribuídos. Então, quem vai ficar com a responsabilidade, tá, de dar essa devida identificação dos bens públicos municipais é o chefe da secretaria ou da diretoria a que forem atribuídos. Além disso, os bens patrimoniais do município, eles podem ser classificados pela sua natureza em relação ao serviço que eles prestam. E todo ano tem que ser feita uma conferência em relação à escrituração patrimonial, em relação aos bens existentes no município. Ou seja, fazer uma conferência em relação aos bens que já existem no município, né? Verificar se de fato, como é que esses bens se encontram, né? E prestar contas, né, a cada exercício em relação a esses bens, sendo incluído inclusive o inventário de todos os bens municipais. Bom, será que um bem municipal ele pode ser alienado? Ou seja, né, ele pode ser vendido, trocado, permutado, enfim. Bom, a alienação dos bens municipais subordina-se à existência de interesse público devidamente justificada. E sempre que tiver essa ação de alienação de um bem municipal, ela tem que ser precedida de uma avaliação e tem que obedecer a algumas normas, algumas exigências. Se tratando de bens imóveis, ou seja, bens que não podem ser deslocados, dependerá de concorrência pública, dispensada a modalidade de concorrência pública nos casos de doação em permuta. Então, se tratando de bens imóveis, você vai ter que ter ali a alienação através de uma concorrência pública, através da modalidade de concorrência. Mas caso se trate de doação em permuta, permuta é uma troca, será dispensado a concorrência. Agora, se tratando de bens móveis que podem ser deslocados, vai depender apenas de concorrência pública, dispensada a concorrência nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante e que seja justificado pelo Poder Executivo. Tá? Então, se tratando de bens móveis que podem ser deslocados, ela vai depender da modalidade de concorrência. Tá? Então, vai se abrir uma concorrência pública para ter essa alienação. No entanto, se for um caso de doação, se vai doar um bem municipal, dispensa-se a concorrência pública. Tá? Então, nesse caso de doação, desde que a doação ela seja para fins assistencialistas, né, para ajudar a população, né, para poder cumprir uma função social ali, ou seja de interesse público relevante. Atendendo essas duas situações, essa doação não precisa fazer ali uma modalidade de concorrência pública em relação a essa doação.
Bom, é proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, jardins ou largos públicos. Porque, na verdade, né, parques, jardins, lagos, eles são para uso do bem comum, né, para uso da coletividade. Então, não tem como você doar ali um bem municipal que ele é do coletivo, né? Ele não pertence a uma pessoa especificamente. Ele se destina ao coletivo, ao bem do uso, é um bem de uso comum. Bom, o uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público exigir, né? Então, se for necessário, né, que um bem municipal seja utilizado especificamente por uma pessoa, né, por um terceiro, isso vai acontecer através de um contrato, através de mediante concessão, né? Aí concessão ou permissão, né, que vai ter ali uma autorização para essa utilização e vai acontecer mediante contrato. E vale destacar que a concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, assistência social ou turística nos termos da lei. Porque foi o que eu falei ainda há pouco, né? Se tratando de bem público de uso comum, ele é um bem de uso do povo, da coletividade. Não faz sentido ali você fazer ali um tipo de transação nesse sentido, né, de alienação, de venda, de compra, de permuta de um bem que ele é público, né? Nesse caso não faz muito sentido. No entanto, isso é permitido, tá? Se tratando de bem de uso comum, a concessão administrativa desse bem, né, ela é permitida no caso caso exista finalidade escolar, caso tenha um propósito assistencialista, de assistência social, ou tenha um propósito turístico. Ali vai ser feita uma concessão administrativa, ou seja, um terceiro, um particular, ele vai ter ali uma incumbência, uma tarefa de prestar algum tipo de serviço naquele bem que é um bem de uso público. Bom, a utilização e administração de bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos, campos de esporte, praças, será feita na forma de lei e regulamentos respectivos, tá? Então, se tratando de bens especiais, bens públicos de uso especial, neste caso, essa utilização e administração desses bens, né, vai ter que ser feito mediante lei e mediante um regulamento que seja específico para isso. Bom, os bens imóveis do município, né, aqueles que não podem ser deslocados, eles não podem ser objeto de doação nem de utilização gratuita por terceiros, tá? Então, a regra se tratando de bem imóvel do município, não pode ser doado, não pode ser utilizado gratuitamente por ninguém, exceto mediante autorização do prefeito, né? Em que condição o prefeito pode autorizar a utilização de um bem público, municipal, imóvel, por um terceiro de forma gratuita? Se o beneficiário for pessoa jurídica de direito público interno, a União, Estado, DF, município, os territórios, algumas entidades de administração pública indireta. No caso aqui, fundação instituída pelo poder público ou pessoa jurídica de direito privado, desde que elas tenham finalidade para cumprir uma finalidade filantrópica ou religiosa, ou ainda uma atividade empresarial com o objetivo de realizar o desenvolvimento econômico urbano do município, no âmbito comercial, industrial e de serviço. Então, a regra bens imóveis do município não podem ser doados e nem utilizados gratuitamente por nenhum terceiro, por nenhuma pessoa. No entanto, o prefeito pode excepcionalmente autorizar essa utilização, essa doação ou ainda essa utilização gratuita por um terceiro. Quando é que ele autoriza isso? Em quais situações? Não, quando você tem ali uma pessoa jurídica de direito público interno, ou ainda algumas entidades da administração pública indireta, ou uma pessoa jurídica de direito privado, que tenha como finalidade cumprir com alguma questão assistencialista, alguma atividade filantrópica, alguma atividade de cunho religioso. Então, tendo essas finalidades, né, ou ainda para poder proporcionar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento urbano do município. Então, tendo essas finalidades, o prefeito pode excepcionalmente deixar com que esse bem imóvel seja utilizado, seja doado, né, e utilizado de forma gratuita por um terceiro. E por fim, é vedada a concessão de uso de bens imóveis do município à empresa privada com fins lucrativos, quando o bem possui destinação social específica, né? Então, se tratando de uma empresa privada que tenha fins lucrativos, né, que gera ali receita,
né? Neste caso, a concessão de um bem imóvel do município será proibido. Nessa situação é proibido, é vedado. Vamos fazer uma questão, lembrando, né, que já está disponível para venda um PDF contendo questões sobre lei orgânica do município de Japeri, né, questões autorais, assim como sobre outros materiais previstos para este concurso, como a história de Japeri, assim como também sobre o PME, o Plano Municipal de Educação, através de combos com valores promocionais. Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Vamos à leitura da questão. No que diz respeito aos bens municipais, segundo a lei orgânica do município de Japeri, marque o item correto. Letra A. É permitida a concessão de uso de bens imóveis do município à empresa privada com fins lucrativos, desde que o bem possua destinação social específica? Na verdade, não é permitida essa concessão de uso de bens imóveis, né, do município a uma empresa com fins lucrativos. É vedada essa concessão, tá? Portanto, a letra A está errada. Letra B. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dispensa prévia avaliação? Bom, na verdade, né, essa aquisição por permuta, por compra ou permuta, depende de prévia avaliação, tá? Então, a letra B também está errada. Letra C. É proibida doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, jardins ou largos públicos. Sim, essa informação está correta, está presente no artigo 122 da Lei Orgânica de Japeri. Portanto, a letra C é a nossa resposta. E letra D. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados somente pela natureza? Na verdade, eles são classificados pela natureza e também em relação ao serviço que eles prestam, né? Então, a letra D está errada. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, né, que podem estar reforçando os seus estudos. Tem playlist de diferentes bancas organizadoras de português com simulados de português aqui no canal. Tem playlist de legislação educacional, tem playlist de legislação ambiental, tem playlist contendo leis que são muito cobradas em concursos simulados, sobre leis que são muito cobradas em concurso público e tantas outras, tá? Então vocês podem estar aproveitando e estar explorando esses diversos conteúdos presentes aqui no canal, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.